um assunto mais picante, um pouco mais polêmico, né? Aonde nasce a Mamilos! corrupção? Lembra do... vamos falar sobre onde nasce a corrupção, é um papo mais... discussão mesmo, né? A gente dá uma pensada, uma discutida. O Eliseu já tá brincando com os filtros ali, bem maduro. Vamos pro meu favorito aqui. já ficou palhacinho. E aí, galera? Então, quem quer começar? O que vocês acham? Vamos começar de uma outra coisa, velho, porque na verdade, a gente pode falar: as pessoas são naturalmente boas ou naturalmente ruins? Porque eu acho que, querendo ou não, uma coisa desencadeia a outra, né? No final das contas. Qual a opinião de vocês sobre isso? Não sei, sou meio nietzschiano, cara. Não Traduz, considero. cara, para pessoas como eu que não sabem o que é uma pessoa nietzschiana. Não, eu acho que as pessoas não nascem boas, não, cara. Não são naturalmente boas. Eu acho que a ética e a moral ela é construída no decorrer do tempo e não acredito que essa questão seja tão simples assim de você nascer bom e você se transformar em ruim. Mas elas são então naturalmente ruins? Eu acho que a gente não nasce nem bom nem ruim. Eu acho que a influência é social, a influência é biológica, a questão de química. O nosso organismo ele é complexo, né? Então, uma variação hormonal já muda totalmente o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, a nossa visão de necessidade, de ética, de moral, né? Às vezes, quantos casos você já conheceu numa pessoa que você conhecia e ela era totalmente ética e boa e do nada ela caiu pro mundo do álcool, das drogas e de repente ela se transforma completamente e perde totalmente o senso de moral e de ética do que ela tinha Do teu antes. ponto de vista, elas são naturalmente neutras. E o que acontece na vivência dela vai tornar ela uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Não só na Seria. vivência, não na Não, vivência, na né? vivência social, todas as variáveis do ambiente, tal, do ecossistema, vão tornar ela uma coisa boa ou ruim. Isso, a educação, a questão social, a questão biológica, a questão de como se alimenta, onde cresce, aonde se cria, eu acho que é muito complexo. As variáveis são infinitas, não é uma questão só. Então, não E, creio não que a pessoa nasça boa ou nasça ruim, e nem que as pessoas sejam naturalmente boas, como muitos tentam contar a pedra aí. Não, não creio não. bom, mas tem um argumento para a parte do naturalmente boas, que pode ser uma vantagem evolutiva, porque não é que elas são naturalmente boas, mas é, características que envolvam talvez empatia ou coisas do tipo são boas para a espécie, de maneira. Né, a gente sabe que uma hora um bicho se machuca, ele é ajudado pelo outro, e por isso a espécie fica mais forte por causa disso, né, pelo social bom, pelo cooperativismo, ele é benéfico. Então, talvez seja uma vantagem evolutiva, e por isso que as pessoas tendem naturalmente a ser boas. Então, não é nem que uma questão de social, mas uma Ah, questão biológica. Eu não estou falando que não tem pessoas que possam divergir, né? Ir para longe cair mais longe da árvore, assim, mas a gente talvez tenha uma tendência a ser cooperativo ou bom, desde que o ambiente não estrague, né? Digamos, ele não crie uma situação de concorrência ali que seja ou eu ou ele, então vai ele, sacou? eu Também acho. essa questão que você levantou da empatia, ela é um fator de sobrevivência quando a gente vive em um ambiente pacífico, né? Quando você entra num ambiente de guerra, a empatia pode resultar na tua morte, né? Então, depende muito, depende do ambiente. Depende da pessoa se ela vive num estado civilizado, sem guerra, né? Em paz, e num estado de guerra. É muito complexo também essa parte. Eu acredito que as pessoas são naturalmente plásticas e adaptáveis ao meio. Nietzsche falava que toda vez que você tem um contato com o rio, nem você nem o rio são os mesmos, né?
Então, você está mudando a cada experiência, a cada conversa sua, o teu cérebro está se adaptando à neuroplasticidade cerebral, que eu gosto tanto de falar, ela nos altera. Tem relatos de moglis, que são crianças que foram criadas por macacos, e o comportamento deles não difere muito dos primatas que os criaram, até porque nós derivamos deles, né? Então, o comportamento, ele é muito plástico. Se você vive num determinado meio, que se você foi ensinado, principalmente por meio de exemplos, a ser de determinada forma, você será daquela forma. Eu acredito muito que a plasticidade, ela é uma parte, claro, existe a questão genotípica, que é o que o Duda falou, que é a sua junção com o meio que gera o fenótipo. Acho que o fenótipo ali, eu vou chutar, o fenótipo, essa combinação, ela tem mais poder, mas eu acredito que o meio, ele molda muito mais o genoma, nós somos mais determinados fenotipicamente, isso é a junção do nosso genótipo com o meio que gera, e socialmente, principalmente no social. O social vai moldando o comportamento, o caráter, eu acho que, de uma civilização. Tanto que se você pegar várias culturas, por exemplo, indiana, a americana, a oriental, cada um vai ter suas bases. E, cara, o que parece um absurdo para mim, para vocês, para nós aqui, para eles é uma coisa altamente natural. Foi criado naquela cultura. E não é bom nem ruim, muitas vezes. Não é bom nem ruim. É como ele foi ensinado o que é bom e o que é ruim. Você fala para um cara que foi criado ali na cultura de que ele tem que matar, o Deus dele quer que ele mate para salvar e ele nascerá, ele vai aparecerá num céu com 80 virgens. Se você é criado, condicionado com isso, a tua função bom e ruim, a tua reprogramação, eu acredito que você tá lá, uma tábua, não rasa, como imaginava-se, mas você tem o seu arcabouço genético e tal, mas você tá lá, você pode ser programado para isso é bom, isso é ruim. Isso é amor, isso é dor, isso é ser feliz, o teu Deus quer que tu mate. Matar não é ruim para Deus, então você pode matar, você vai aparecer lá, você pegar um avião e for de encontro a um prédio, você vai acordar com 80 virgens. Eu vou entrar na porra do avião. Se eu sou criado com essa cultura de bom ou ruim, e aí você pode ver os grandes movimentos de reprogramação e de modelagem cerebral de toda uma população. Você pega o nazismo, você pega esses movimentos de que uma grande massa ela aceita ideias e ela vai entra em ideais por isso, por plasticidade, você adapta culturalmente, aí vem a nossa tendência de ser aceito socialmente. O ser humano ele tem a necessidade de ser aceito, de participar de um grupo, que é uma vantagem que veio, como o Luiz falou, evolutiva. Quem não se adaptava ao grupo, o grupo é muito mais forte que o indivíduo. Um ser humano sozinho nunca conseguiria sobreviver. Então era muito complexo. Então ele teria que estar dentro, inserido. Aqueles seres humanos que foram afastados do grupo, que não criaram empatia, que não se assemelharam aos seus contemporâneos, eles morreram, os genes deles não foram passados. Então, na nossa linhagem humana, ela vem de uma tribo lá de 40, 80 pessoas, 400, eu acho que estimam em 400 pessoas, que era o tamanho médio da tribo que descendeu toda a raça humana, né? Então, essas pessoas, elas se conectavam, e a modelagem, nós temos uma modelagem gigantesca. Se você passar uma semana com alguém, o Luiz vai vir para cá, para Recife, os Apolares vai ser, você vai gravar na praia. Se ele passar uma semana comigo, ele provavelmente vai falar um pouco mais pernambucano. Se ele passar uma semana, se eu passar uma semana com, eu já morei com um mineiro, um amigo mineiro, o cara tá falando, nossa senhora, sou, e eu sem querer, porque você coloca um ser humano do lado do outro, ele modela naturalmente. Existe neurônio chamado neurônio espelho, neurônio reflexivo, motor, inclusive, que você, sem querer, você copia o comportamento da sua namorada, por exemplo. Todo mundo vai e isso está como uma vantagem evolutiva. Então, se você está no meio, se nós formos morar na favela, e aí a gente está sem grana, e chega um cara e fala que, pô, cara, é só entregar aquilo ali, que tu ganha uma grana aqui. Ó, aquele cara ali tá se ganhando. No primeiro momento você vai achar uma merda. Daqui a pouco você, porra, pra comer tem que... O traficante é o que tem mais dinheiro, eu não tenho emprego e tal, o que é que eu faço? Entrega aquela droguinha ali.
Então, é assim que é passado, é assim, a cultura tem uma forma muito forte de passagem, né? A mudança na nossa mente é muito, muito forte. Pessoas influenciam pessoas, todo momento a gente é influenciado, e é uma tendência natural. E eu acredito que, como, acho que eu vou na linha do Duda também, que não é bom ou ruim, mas que ele vai sendo condicionado, e esse condicionamento junto, claro, com o arcabouço genético, o arcabouço histórico do ser humano, do genético ali, vai aflorar ou não determinadas características, e aí você tem a expressão genotípica Eu, do ser. não, eu digo ponto de vista, não, porque assim, ó, não há dúvidas, né, de que o ambiente, a sociedade, a cultura, eles vão ter muito mais peso, né, do que o genético. Mas eu digo porque você vai ter muitas pessoas, por exemplo, alguém que tem um pai alcoólatra, por exemplo. E daí, geralmente você vai para dois extremos, né? Ou a pessoa fica alcoólatra também, ou ela odeia a bebida. Então, assim, você tem uma parte social que vai criar aquela interação, aquela coisa, mas você tem uma parte do indivíduo onde tem uma espécie de decisão e ele segue, digamos, ou ele segue o que o semelhante dele fez, ou ele cria uma repulsa e ele não quer aquilo para ele. Né? Então, tem uma parte ali onde são pessoas em ambientes semelhantes, mas que tomam caminhos totalmente diferentes. Né? Ou você vai ter um ambiente onde, sei lá, pessoas queriam se matar por algum motivo. Alguém que não quer matar, mesmo estando naquele ambiente onde as pessoas querem se matar. Tipo, paz e amor, vamos ser paz e amor, sabe? Então, você vai ter outras, como posso dizer, uma parte que não é tão necessariamente do social, sacou? É uma parte da pessoa que ela ainda pende para uma direção, mesmo que o social direcione ela para aquilo. Da mesma forma que a gente vai ter no nosso social, por exemplo, você vai ter pessoas. A gente tem uma sociedade que meio que encaixota as pessoas, né? Que tenta padronizar todo mundo, deixar todo mundo trabalhando forma um monte de pessoas para serem empregados. E no final das contas, não forma de forma tanto para pensar. Até a filosofia do que tu vai ter na época de escola, por exemplo, não é uma filosofia que vai te induzir a pensar, é uma filosofia para você aprender os dados da filosofia. Quem foi Aristóteles, o que ele fez, para onde ele foi, sabe? Mas É mais uma história da filosofia, né? é mais a história da filosofia, não é? Vamos pensar aqui. Então, assim, e a estrutura toda é feita para padronizar a gente e deixar a gente em controle. E quando a gente vê isso aí, mesmo com a estrutura toda social feita para isso, você vai ver que tem pessoas que vão ficar fora da estrutura, que vão sair daquela linha de montagem, que vão ter uma aversão àquilo natural, sabe? Não é uma Talvez seja versão alguém. natural, Luiz. Acho que não é uma versão natural, não. Porque eu acho que isso agora falando só de Brasil, né? Porque eu não conheço outras culturas como que é viver por muito tempo lá, como é crescer numa outra cultura. Mas falando cultura brasileira, eu acho que a gente é condicionado a certos valores, ditos valores sociais, que não são tão tendenciosos a ser ético ou moral. Por exemplo, a gente cresce tendo em mente, é o que é nos cobrado, que a gente seja alguém que ganhe bem na vida, que tenha bens, que seja admirado socialmente por ter e não por ser, entendeu? Então, essa inversão de valores entre o ter e o ser, eu acho que seja o ponto inicial da grande falha da educação, da grande falha cultural que a nossa sociedade tem. Eu acho que ali que nasce a grande questão. Eu acho que a corrupção também nasce nesse ponto. Justamente nessa questão de valorizar o ter e não o ser. Porque você vai para qualquer lugar do Brasil e você chegando em qualquer ambiente, a pessoa nunca pede o que você estudou, o que você é. Sempre a questão a tendência da pergunta é sempre no que você tem. Não importa como você chegou, desde que você tenha, né? No final das contas. Exatamente. E se não Isso, importa o não importa caminho, você como vai você usar os conquista. meios mais. Não importa como foi a conquista, mas sim a conquista, entendeu? Então, Uhum. essa é a grande questão, o grande problema que eu vejo, do meu modo de ver, que é o grande problema do Brasil, entendeu? É que nem um jogo de futebol. Na época que o Maradona fez o gol com a mão, venceram e tal, e não importa como foi o gol, o importante foi ser campeão, entendeu?
Então esse é um exemplo crasso, né? Tipo, foi antiético, não falou que foi de camão, tipo, não que seja argentino, mas o brasileiro também faz Para muito isso. alguma sociedade poderia ser uma vergonha nacional, né? O fato, nossa, a gente ganhou com gol de mão. Deveria ser. Deveria ser Deveria ser, regra, né? entendeu? Deveria ser regra. Ser vergonhoso você fazer um gol de mão, saber que fez um gol de mão, saber que é contra a regra e você sair comemorando. Isso é um negócio bizarro, sabe? É um negócio em que parece coisas pequenas, mas elas são de um valor gigantesco, sabe? Porque no final das contas, a soma de todas essas coisinhas pequenininhas, como a gente falou em outra live, a soma dessas coisinhas pequenininhas se dá um estrago gigante. Aí leva à situação que a gente vive hoje, né? Um país totalmente, eh, não só governado, mas, né, povoado por uma população que o que importa é ganhar do outro, não importa o meio e a forma, é ganhar do outro, é vencer. Como não se sabe, simplesmente vamos ter mais do que o outro, vamos parecer ser melhor, não ser, mas parecer ser melhor do que o outro, não importa a forma, se for ética ou antiética, se for matando, se for roubando, tanto faz. Falando nisso, né? Sempre tem aquela discussão, né? Se lá em cima é podre porque embaixo é podre, ou embaixo é podre porque em cima é podre, né? Né, mas assim, eu tenho uma argumentação para isso. Eu realmente não tenho uma opinião formada, tá? Mas assim, faria muito sentido você considerar que em cima seja podre porque embaixo é podre, se a parte de cima tivesse uma relação homogênea com o que tem embaixo, que é o que eu não acho que acontece. O perfil das pessoas que chegam lá em cima, que chegam no poder, eles têm um perfil diferente da grande massa. Então eu não acho, vou dar um exemplo. Pessoas que crescem muito rápido em grandes empresas têm um índice altíssimo de psicopatas que conseguem virar CEOs e tal. Por quê? Porque eles conseguem deixar a emoção de lado e manipular as pessoas para chegar onde eles querem. Então você vai ter mais pessoas psicopatas em pontos de poder, por exemplo. Então você não tem uma relação homogênea entre quem são os líderes e quem é o cara da base. Então você fala, os líderes eles têm esse perfil e agora a base faz essas coisas porque os líderes começaram a fazer, mas eles não representam a sociedade como um todo, eles representam a pior parcela, que é a pior parcela que consegue chegar no poder. Então, quando você parte a questão, em algum momento, eles não representavam a sociedade. Mas como eles são os exemplos, eles são as referências lá em cima, e lá em cima eles não ligavam, eles não precisavam seguir as regras, eles não tinham punição por ter ido contra o correto, cara, você vai pensar, cara, se os caras lá em cima estão fazendo, o cara lá de baixo tá, por que eu vou fazer aqui se o meu vale muito menos? Os caras lá fazem por milhões, eu faço por um. Os caras lá Isso, estão ferrando milhões de pessoas, eu tô ferrando uma só. Então, às vezes, por essa questão de engenharia dos mais podres terem mais vantagem para chegar lá em cima e eles se tornarem a referência, eles começaram a estragar a parte de baixo. Que não era assim, mas virou. E claro, depois você tem um ciclo vicioso, porque de mais pessoas assim, mais gente vai chegar lá em cima e. Né, então. Mas às vezes hoje pode ser dessa forma, que lá em cima é assim porque a base ficou assim, mas às vezes a base não era dessa maneira. Digamos, o social influenciou negativamente, né? E eu penso que, de certa forma, se você inverter essa equação e começar a dar o exemplo lá em cima e colocar lá em cima pessoas que são referências e, de fato, dando esse exemplo e vivendo por esse exemplo, a minha impressão, que é pelo meio social, você vai influenciar a base a voltar a um perfil mais positivo, mais honesto, mais benéfico para a sociedade como um todo. Percebe? Digamos, a impressão que eu tenho é que, como os exemplos lá em cima, o social faz a pirâmide, né? Tipo, digamos, a galera que tá lá em cima do topo da pirâmide, dando o exemplo, vai mudar a base. Digamos, você vai ter uma diferença de cima para baixo. Porque até é muito mais fácil você fazer uma mudança de cima para baixo do que de baixo para cima. Porque você aqui tem que mudar algumas pessoas e dar exemplo em algumas. E quando você parte de baixo, você tem que atingir lá as 200 milhões de pessoas, lá, ou se for mudança para o mundo, né? É muito mais difícil você atingir individualmente cada um. Então é melhor você usar o exponencial ali e atingir em cascata. Você muda essa pessoa, daí muda o pai dessa pessoa, essa pessoa vai dar exemplo pro filho dela, e você consegue fazer uma mudança. Não sei se eu consegui ser claro, assim, mas
Essa é a impressão que Ah, eu tenho, sabe? Agora, eu não sei de onde partiu, mas eu tenho a impressão que mudando em cima a gente conseguiria mudar a base. Claro que não eu seria penso, de um dia para o outro, né? Mas ao longo eu penso o oposto. de décadas. Mas como que você vai mudar a base? Em vez de, tipo, Eu vou, sabe? vou fazer uma analogia, Luiz. Quando você quer fazer uma planta crescer, você aduba as folhas ou as raízes? Certamente é o solo, né? As raízes, né? Você vai jogar adubo nas raízes. E numa sociedade, quem é a raiz? É o topo da pirâmide ou é a base? É a base. Aí você tem que adubar a base, você tem que começar na educação. Só na educação você consegue mudar todo o resto do contexto. Não existe essa de exemplo de cima. É a base. É lá embaixo. Você pode ter uma família totalmente desestruturada, com o pai alcoólatra, com a mãe drogada. Mas se o Estado vai lá, pega essa criança, bota numa escola com educação de qualidade, você muda a base. Ou seja, o exemplo do pai e da mãe, que é o de cima, pode não influenciar em nada na vida dessa criança. Você cria justamente a base, você faz toda a base social. Se o Estado pegar a base, que é a educação infantil, e começar desde de baixo a direcionar essa população, uma população com uma visão de mundo mais voltada para o ético, para o moral, você muda toda a base. Ninguém vai olhar lá Tem, em Mas, cima pro cara que tem, está no poder e vai dizer, nossa, agora eu vou mudar porque o cara lá de cima. não, tem um ponto muito relevante no que tu tá falando, tá? Porque tem muita gente que parte do princípio assim que é muito difícil que as pessoas mudem. Não porque elas não consigam, mas porque elas não querem. Não querem. E, Não, porque e você tá assim, envolvido no e às social, né? vezes se você partir do princípio que às vezes você até vai mudar o exemplo lá em cima, mas como você já tem todas essas partes podres produzidas, elas não querem mais mudar. Elas já estão daquele jeito, o mundo é assim, então você não vai conseguir atingir, talvez só vai te conseguir atingir mesmo o novo que tá lá, tipo, mas preparado há, para você, há um digamos, problema, né? Que a gente não aprende com o que é ensinado. E principalmente as crianças, elas não aprendem com o que se fala, nem o que é ensinado na escola, mas o que ela vê em casa. Por isso que, se você é pai, você pode morrer de falar. Nós aprendemos com os nossos pais, não pelos que eles falaram, pelo que eles faziam. Como eu falei dos neurônios espelho, de nada adianta um pai que fala uma coisa e faz outra. Se ele é hipócrita, o filho vai ser hipócrita. E a escola é uma parte, mas não é a maior parte, não é a parte principal, essencial. Os nossos progenitores, eles têm uma influência muito maior. Por isso que às vezes você pode estar numa escola que vai ter uma galera drogada, e eu faço o exemplo contrário. Você está numa escola da pública que a galera é da pesada, que todo mundo se envolve, mas que se você tem uma base familiar, você tem um exemplo que é exemplo, tá? Que não é o que fala. Filho não faz isso, mas está fazendo a mesma merda. Mas se você tem uma base familiar que faz, porque assim, eu acredito muito que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, ele é a única. É a única forma de ensinar. A gente só aprende copiando e vendo o que foi feito. E se o professor também é outro hipócrita, é outra coisa. Então, eu acredito que o grande problema da sociedade é o exemplo. É o pai que, tipo, fala, ó, não pode corromper, não pode corromper. Mas ele tá lá, veio a conta errada e ele não paga. Entendeu? Veio a conta errada, ele pega e, ó, vamos embora, vamos embora. Ou ele faz alguma coisa que é corrupta ao filho. Opa, aprendi. Como é o exemplo que eu dei no Apolares passado, da roleta, que É, o pai dá um tapa no filho, ó, não fala a tua idade, tu tem 7 anos, passa. Aí ele, opa, eu posso mentir, eu não preciso falar a verdade, eu posso mentir, e eu mentindo eu ainda ganho bônus. E se eu não mentir, eu apanho. Que sonho! Que manipulação das pessoas. Então eu é, posso mentir, parou vir de vir agora o uma teu arte. A som criança não vê no, bom ou mal naquela Eliseu, mentira. Ele aprendeu com um exemplo. teu Instagram. No Dia das Mães, se você for, vai ter de 500 presos, 550 mães. Então, isso é um dado estatístico. Se você for lá no Dia dos Pais, não tem mesmo. Eles não têm pai. Eles não têm uma base familiar para cuidar. E talvez essa base familiar lá fumavam maconha, que se drogavam, que eram da pesada, cara que chegava a cometer assalto que era do meu colégio, subúrbio,
e que a gente sabia, esse cara aí, tipo, é conhecido, não sei o quê. E eu nunca me envolvi, não cheguei nem perto disso, porque eu tinha uma base familiar muito forte, que dizia para se isso acontecer, e quando acontecer, você vai fazer isso. E você não vai se envolver, você vai fazer isso. Então, eu acho que uma base, se for bem dada, né, ela, principalmente daquelas pessoas mais próximas, e o Duda, por exemplo, que é pai, ele sabe disso, da influência que ele tem, por exemplo, sobre a filha dele, da Sofia. Se ele preparar mentalmente ela pode entrar em qualquer ambiente, cara, que ela não vai se subjugar a uma mente que o pai dela já preparou mentalmente ela para aquilo e ele tem um poder maior. Então, se a gente for colocar em níveis hierárquicos, acho que os pais, aqueles mais próximos, a família, ele tem um poder maior de programação, né? Certamente, né? Se a gente fosse pensar numa estratégia de como resolver melhorar a nossa sociedade, né? E Influência provavelmente de escolha, né? a estratégia seria uma coisa mista, né? Tipo, Família, né? Família, você faz a parte com o exemplo lá em cima e tenta resolver a parte de baixo, com a educação, melhorando a família, o que for referente a isso e dando uma estrutura melhor. Agora, uma coisa, não adianta ter uma família firme se ela ensina conceitos bosta, né? Mas o que vale é a ação. O que vale é a ação, Não, mas Luiz. aí tá, não E eu, importa o que ela ensina. Então, mas se você tem pais podres, você vai gerar filhos podres também. Então, sim. raras exceções. e como você afeta essa parte da cadeia, entendeu? Onde você vai ter pessoas já que foram destruídas pela sociedade de alguma forma, criando mais pessoas que vão ser destruídas pela sociedade também. Educação forte, cara. Aí que entra o Estado, né? Aí você tem que ter uma base de educação forte, com professores qualificados. Não igual o Eliseu falou, um professor bosta, aí você também não vai ajudar em nada. Então, eu creio que um investimento alto em educação, alto mesmo, né? Onde os professores sejam de alto nível, aonde que a escola pública e privada ela seja igualitária, e aí sim você conseguir fazer essa mudança, porque você vai fazendo, e não é do dia para a noite, não é numa geração. Você vai Claro. aos poucos moldando, conseguindo manter a boa base familiar e tentando moldar aquilo que não é bom, entendeu? Aquilo que está, ah, digamos, corrompido, aquilo que está, não está no caminho ideal, entendeu? Claro que sim, você falou o exemplo de cima, pode ter influência o exemplo de cima com a junção com o de baixo, mas a questão é que o exemplo de baixo, que é a familiar, a gente não escolhe, a gente herda, tá? A gente não pode escolher o pai e a mãe, a gente herda. O exemplo de cima não, lá a gente pode escolher, e muitas É, e vezes não, a ele é gente pode temporário. obrigar que lá em cima tenham pessoas que sejam bons exemplos só. Digamos, fazendo os podres serem presos, elegendo melhores pessoas, e a gente tem o controle de quem a gente vai colocar lá. Embora a gente não escolha, faça as melhores escolhas, mas essa possibilidade é real. É, A longo eu prazo, gosto de né? uma frase. Eu gosto de uma frase sobre a educação que é assim: a educação, quando ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, aqueles professores de universidade que os caras são altamente filhos da puta. Desculpa o nome, mas tem uns professores que ele quer simplesmente acabar com a tua vida. São os caras chatos, os caras que ele foi a educação dele não foi libertadora, ele é muito bom, ele é um cara foda, ele é um cara inteligentíssimo, professorzão, o cara é muito bom, mas ele virou opressor, cara. O oprimido virou opressor, sabe? E eu não sei porque ainda tem esse tipo de professor no dentro de universidade. Na universidade é muito comum esse tipo de cara, vocês já devem ter passado por ele. É a E maioria. foi a educação que não libertou. Né? Tipo, porque quando a educação liberta, você vai ter um professor foda, o professor que quer fazer ensinar, que ele deseja mudar as pessoas, que ele quer melhorar as pessoas, que esse tipo de Olha, professor que a gente precisaria, né? e eu vou falar uma coisa, tá? Falando como qualidade de pessoa, eu acho que alguém que vem de baixo, subiu e se tornou um opressor, ela é pior de alguém que é um opressor porque nasceu naquele ponto. Porque quem vem de baixo, quem está em cima já nasceu naquela situação, ela às vezes não sabe como é ruim estar lá embaixo. Ela não sabe como é a situação de ser o oprimido. Então, às vezes ela vai manter aquele hábito por ignorância. Agora, quando o cara ele vem de baixo
Vamos dar um exemplo, né? Alguém que foi uma pessoa mais emergente na vida, sei lá, tipo, que né, era pobre, conseguiu ficar rico, e ele começou a humilhar quem era pobre depois, sabe? Seja, a pessoa que foi, sei lá, bartender e vai humilhar os bartenders depois, os garçons, etc. E, cara, ela sabe como é ruim aquilo, e ela mesmo assim vai lá e faz com os outros. Ah, mas fizeram comigo. Cara, você sabe como tu se sentiu merda quando você era lá embaixo, e daí você pegou tudo isso pra pensar, eu vou crescer pra seguir essa corrente do mal, assim, pra continuar fazendo pessoas se sentirem mal. Assim, e uma impressão minha, né, que eu tenho sobre a sociedade, que muito da crueldade que nós temos como humanos vem da ignorância. Porque pega uma criança. Vocês já viram como a criança, no ambiente de escola, é um ser cruel? A criança mesmo. Porque o que ela vai fazer? Ela um dia tá brincando com o amiguinho. Daí outro dia vem outro amiguinho que ela quer ficar dela, vai chegar, o amigo vem brincar com ela e falar: eu não vou brincar contigo hoje, eu vou brincar com ele que ele é mais legal que você. Basicamente ele vai fazer isso, cara. E ele faz isso porque talvez ele nunca fizeram isso com ele e ele vê como aquilo é terrível. Porque a partir do momento que ele nota como aquilo é legal, a tendência, a impressão que eu tenho, é que ele para de fazer. Sabe? Porque ele decide, tipo, cara, pô, por que a criança faz bullying com tanta frequência? Porque, cara, às vezes ele nunca sofreu. Quando ele sofre daquela forma e vê que não é legal, ele fala, porra, não é legal, não faz isso com o cara, deixa ele quieto lá, não vai ser legal. Claro que vai ter uma parcela que vai fazer. Fizeram bullying comigo, agora eu vou fazer com ele também. Mas assim, tu tem a. Eu tenho assim, quando as pessoas vivenciam aquela situação, quando elas se colocam mais na pele do outro, ela consegue ter mais, no final das contas, mais empatia e fazer menos aquilo. Ou se policiar para não fazer. Porque ela, de modo geral, tem a impressão que as pessoas não querem fazer as outras se sentirem mal. Embora tem pessoas que são pessoas podres que gostam de fazer isso, né? E fazem e elas têm mais é que se foder. Mas. Ela vai fazer e vai ver a reação do amiguinho. Aí o amiguinho chora, aí ele aprende. Eu acho que Uhum. é interessante. Ela não tem um discernimento para saber o que fere ou não. Mas a partir do momento que ela descobre, ela tem uma empatia. Ah, eu te fiz chorar. Ah, desculpa, agora eu já sei por quê. Não, mas não é nem isso. É quando um outro amiguinho dela, que ela também gosta, ela vai brincar, e aquele amiguinho fala, ah, não vou brincar contigo hoje. Ela vai sentir o que ela fez com o outro. Ela fala, caralho, eu fiz isso com aquele cara. Eu fui muito filho da puta. É, Ah, e você pode ver que adultos, geralmente, são pessoas são mais empáticas do que do que crianças. Ou você vai pegar um adulto altamente ignorante, ele vai ser muito menos empático que uma pessoa menos ignorante. Ah, não, tem que matar mesmo. E percebe? O. A... Criança faz na inocência isso, né? Sim, Não é mas a nem na questão ignorância, é na é inocência. inocência, Não mas tem a. tu vai ter muito adulto com pouca vivência que também é ignorante. Ele não é inocente, mas ele é ignorante. A crueldade, de certa forma, ele parte de algum grau de ignorância. A criança, ela não nasce com conhecimento de empatia, né? Ela vai desenvolvendo depois de certa idade. Ela não tem essa questão da empatia. Por exemplo, a minha filha está indo para 4 anos. Ela está começando a assimilar a empatia. Ela ainda não tem a noção da empatia, entendeu? Ela é uma menina extremamente boa, mas ela faz dessas. De empurrar o irmão dela, entendeu? De arrancar o brinquedo do irmão dela. Mas ela não tem noção que aquilo não é legal. Ela tá aprendendo aos poucos perceber que aquilo não é legal. Ela não faz por maldade, é realmente porque ela é inocente, né? Ela não tem noção daquela questão, ela não tem noção daquele sentimento, entendeu? E aos poucos ela vai moldando. Às vezes o irmão chora, e aí ela fica triste pra caramba porque ela fez o irmão chorar. Então, da próxima vez ela já não faz, entendeu? Ela já tem maior cuidado. Então, quando você pega um exemplo de uma criança, é bem interessante, mas você tem que sempre partir do pressuposto que ela não vivenciou aquilo, não é uma questão de ignorância, mas às vezes ela até tenha vivenciado, mas ela ainda não assimilou, porque o desenvolvimento dela ainda não chegou nesse ponto, ao ponto de conseguir assimilar aquele conceito, entendeu? Ela não Às vezes a criança percebeu aquilo. já Ela vivenciou viu, mas N vezes. não entrou, né? Não chegou Não, a. não assimilou, é que o cérebro dela não tem capacidade para assimilar aquilo ainda. Ela não tem capacidade. Eu não sei se vocês sabem, mas uma criança, ela tem etapas.
por exemplo, uma coisa que eu aprendi que eu também não sabia, por exemplo, uma criança, se você der comida para ela antes dos 6 meses, ela não consegue engolir. Porque o ser dela, o organismo dela ele tá programado só para sugar. Tudo que for de sucção, ele consegue engolir. Se você der qualquer outra coisa da boca, ele põe para fora com a língua, porque ele não tem o corpo dele ainda não tem esse conhecimento de conseguir comer. E isso é meio que automático, porque após os 6 meses ele consegue. Se você der comida para ele, ele vai engolir. Então, o nosso organismo ele tem etapas, então de etapa de idade em idade, meses, anos, que a gente começa a ativar certos conhecimentos. Então essa questão da empatia, uma criança muito nova, tipo 2, 3 anos, ela não tem noção disso. Às vezes pode até parecer, nossa, minha filha já desenvolveu, daí daqui a pouquinho você percebe que ainda não, tá? Mas não é por maldade, não é por ignorância, é porque realmente ainda não chegou a hora, entendeu? Ainda Ô, não está Eliseu, deu de assimilando. brincar com a moedinha, por favor? Obrigado. É pior que criança, mano. Uma criança adulta. Que é isso, pô. Eu sou altamente maduro aqui. Falha É, assim. eu acredito que tem muito sentido o que o Duda falou. Tava aqui viajando com o meu brinquedinho aqui, pensando. E a origem dessa corrupção? A origem do quê? Da Corrupção. corrupção. Se chama, para mim, se chama jeitinho brasileiro. Só e unicamente. Tirar vantagem. Ter vantagem. Ter mais do que o outro. Não importa como. Eu acho É, que mas a daí não gente é é o ensinado. jeitinho. Eu acho que é onde a sociedade valoriza em si, né? Porque o Ela, jeitinho, ele é ela uma valoriza o consequência jeitinho. do que a sociedade valoriza. Se essas pessoas fossem socialmente rechaçadas por ser daquela forma, se elas fossem ser punidas, se elas fossem não ter um lugar de status social, você acha mesmo que muitas pessoas iriam correr esse risco, por exemplo, de para ter um conforto a mais, de perder o social total? Porque na prática, hoje o que acontece, você é pego como corrupto. Cara, você vai no restaurante, vai continuar comendo as paradas boas, vai continuar morando num lugar legal, vai não sei o que. Você não... Agora, se você vai daqueles, tipo, tu vai pra qualquer lugar e cara, eu te odeio, você é um bosta, você tá destruindo esse país. Tipo, não, eu não vou te atender porque você é um bosta, eu não quero teu dinheiro não vale aqui. Eu tenho a impressão que talvez algumas pessoas fossem querer recorrer menos, entende? Agora, o cara do restaurante ele só quer vender. O cara o cara da loja lá da Ferrari só quer vender a porra da Ferrari. Tipo, então, vai Não é, mudar alguma coisa na vida do cara? mas não é só isso, né, Luiz? Se o corrupto for lá no restaurante e você não deixar ele entrar, você xingar ele te processa e você toma um processo gigante e paga uma fortuna para ele. Hum. E aí tá uma outra coisa muito importante, a questão da. Eu acho muito mal, porque assim, eu entendo que tem coisas que o Estado vai ser necessário, como educação, coisas de bem comum, mas eu acho que tem muitas coisas que hoje o Estado ele é grande demais, sabe? Por exemplo, eu tenho meu estabelecimento, eu não posso escolher como eu vou gerir ele, eu não posso escolher quem eu atendo. Eu tenho, cara, é meu espaço, eu deveria ter o poder de dizer, cara, eu quero te atender ou não. Daí a gente vai pro outro extremo. Tá, e se você for um cara racista e falar, não, eu não atendo negros? Então, assim, é uma linha tênue, né, cara, entre até onde eu posso deixar que ele tenha essa autonomia e até onde não dá. Porque uma coisa é nociva, a outra não. É muito complexo, né, essa parte de engenharia social, da parte da sociedade mesmo, de leis e até onde pode ir, até onde não é mais ok. Tem aquela regrinha que o meu direito acaba quando o do outro começa. É, eu acho que a partir do momento que o do outro começa, né? Você chegou, teu direito tá ali, até o ponto que você entra numa zona ali de intersecção entre o seu direito e o do outro. E ali, nessa intersecção, onde trabalha a ética, onde trabalha as estruturas, né?
Quanto à origem, eu queria saber historicamente os relatos, mas você vê na época lá de Júlio César, você vê em Roma, você vê os imperadores, você vê as apunhaladas, você vê que todo o poder, né, ele, ele é disputado e sempre ocorreu, acho que na história, assim, corrupção, né, acho que desde os primórdios você já tem relatos, só que a cultura é o que aflora isso ou não, né? O que é passado familiarmente ou não, como o caso da roleta. E se você vai no Japão, por exemplo, eu acho que é um pouco mais difícil, né, nos orientais, quando você tem que pagar a munição que vai matar o cara corrupto, quando tem todo um sistema que é bem mais rigoroso em termos de corrupção, né? Sai muito mais caro. O risco-benefício, o custo-benefício de furtar a população, principalmente, eu acho que é um dos crimes mais pesados, porque você não está lesando uma pessoa, você está lesando diversos, né? Por exemplo, minha mãe foi professora e ela relatava que eram conhecidos vários desvios de merenda escolar em municípios do Ceará, e era uma coisa que quase que a população inteira sabia. E achava absurdo como é que a comida das crianças é desviada e todo mundo praticamente meio que sabe, assim, é desviada por pessoas, por políticos corruptos que têm grana e tal, e que entraram no poder, né, somente para furtar. Eu não vejo outro objetivo. E isso é uma coisa que você tirar de crianças e de várias em benefício próprio é algo, sabe, é um crime para mim pior do que o cara que tá assaltando uma pessoa, que ele tá usando violência. Certamente, se tem alguma coisa que a gente teria que ser muito mais rigoroso na punição, é corrupção. Aqui no Brasil é uma piada. Na verdade, o cara nem punido é. Não, mas Hoje, com a tecnologia, eu acho que a gente tem um aparato muito bom até. Se você usa, por exemplo, em termos periciais, né, você usa a engenharia de computação, você pode desenvolver softwares que podem monitorar muito os processos, fraudes data contábeis mining, são dá pra encontrar os outliers, dá pra encontrar os pontos fora da curva e descobrir tudo que é de desvios corrupção de assim por baixo. variância, desvios estatísticos. Se você pega, por exemplo, contra tendências até nas leis dos pequenos números, grandes números e tal, você pode achar diversas fraudes hoje contábeis e à medida que tenha dentro da sociedade um rigor maior perante o impacto, né? Você pega ali, cara, você assiste, por exemplo, não sei se vocês já assistiram a série do Netflix que trata do governo lá. Eu não sei se vocês viram o sistema, se não me engano, que você fica com raiva, cara. Você fica querendo. E tudo aquilo, meio que, em maneira macro, foi meio que verdade. Mas você fica com um ódio desgraçado do que os caras faziam, que os caras fazem, assim. E parece natural pro país, assim. Parece pra gente, parece natural porque a gente já viveu e conviveu aquilo. E a pergunta é, será que se nós estivéssemos lá no poder, se você está no poder, você vai mudar aquilo? Porque quando você chega dentro de um sistema que o sistema já é forte o suficiente, você é apenas uma peça dentro daquele sistema, que até para se mexer, você assiste o Tropa de Elite, e o Tropa de Elite ele mostra uma coisa que é muito legal, que é o tamanho do sistema, que o sistema ele é muito complexo, ele já todo voltado para corrupção, e ele já foi todo moldado pela corrupção. Se vocês entrarem no emprego estatal, vocês vão perceber que tem diversos pontos, aquilo que já é, principalmente no interior dos estados, que não tem tanta fiscalizatória, um poder fiscalizatório muito grande. Você já tem estruturas que são moldadas assim, ó, que já foram feitas da base da corrupção. E aí você, como um novo ente daquilo, você vai ser conivente, você vai mudar. Ao mudar, você vai continuar lá, vão te colocar para fora, vão te fazer uma pressão, vão te ameaçar, porque o sistema é sempre maior do que você, do que o indivíduo. E você vai mudar esse sistema? Ou você vai ser mais um na rodinha, que vai aceitar e tal, tal, tal. Aí entra o que a gente já falou da regra de você ser aceito socialmente. Você vai querer ser o herói
ou, ou você vai entrar também como mais um? Fica o questionamento. Será que a corrupção, o sistema corruptível, o sistema de corrupção, ele é tão grande que o indivíduo não consegue mudar? Será que a mudança ela é tão mais profunda que talvez nunca mude? Eu penso que uma peça só não vai fazer a engrenagem toda não funcionar, né? Uma pessoa só é muito maior. Mas algumas pessoas talvez possam criar uma pressão suficiente para o processo de mudança começar a ocorrer, né? Eu acho que quando você inicia com bons exemplos, inicia com uma estrutura, você incentiva outras pessoas a quererem fazer. Quando você, como falei, quando você parte do exemplo lá de cima e você pega assim, galera, nossa política está uma bosta, não tá certo o que a gente está fazendo, não tá certo eu como deputado ganhar 30 mil plano de saúde, sacou? E não, aqui eu vou mudar, manos, ó, aqui ó, vamos mudar, vai ter uma ajuda de custo só para fazer as viagens e tal, eu vou mudar. E eu acho, eu tenho a impressão que você vai ter pessoas que também não gostam do que rola, vão estar dispostas também a fazer aquela mudança. Mas um pensamento: o dinheiro ou o poder, ele muda as pessoas? Muda. Na minha opinião, Na minha opinião, o não. dinheiro ele só amplia a esfera de poderes. Ele revela O as pessoas. caráter, o caráter da pessoa é o mesmo. Ele só amplia a esfera de poderes. Ah, me dê dinheiro que eu vou mostrar vai mostrar quem você é. Eu acho que ele só vai aumentar ele vai potencializar a sua expressão do que você já é. A impressão que eu Você já tenho tá ali. é Eu que acho que já tá ele reprimido. revela quem você Ele é. revela. Ele Isso, ele revela. revela. Porque a maior parte das pessoas, eu sinto que ela tá se escondendo atrás das suas máscaras, né? E porque ela precisa. Ela é uma pessoa que escuta, atende, porque ela está naquela situação. Ela atura. Mas a partir do momento que ela não precisa mais da pessoa, não precisa mais da situação, que ela de fato você vai ver quem é quem. Né? Então daí a Ele pessoa não vai muda, falar ele que revela, na minha opinião. e, e eu acho que fica muito gritante assim. E eu acho que em hipótese alguma muda, cara. Mesmo assim. Não há mudança nem. O máximo que você vai ter é uma pessoa que está controlada porque ela não está em situação de poder. Fora isso, tu não vai ter. Mas você tinha Tem, falado tem, uma situação um pouco diferente, né, Dudu? Você acha que muda? tem uma frase que eu falo desde 2013, quando eu comecei o blog O Pensador Anônimo, que eu falo assim, que o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro, ele é tão engessado, que se a gente elegesse uma pessoa no nível de Jesus Cristo, em pouco tempo ele se tornaria corrupto, mesmo contra a vontade. Porque você entra lá, qualquer coisa que você queira mexer lá, você já está preso ao sistema. Ele te abraça. E às vezes, mesmo sem querer, mesmo que você não queira fazer aquilo que é errado, você acaba fazendo porque as coisas vêm chegando até você e você precisa tomar uma decisão A, B ou C. E infelizmente, a opção A B e a C te levam ao sistema corrupto. E você não tem outra opção. Não sei. Claro que eu tô falando de um ambiente que eu não vivencio, né? Eu nunca fiz essa parte política, eu entendo esse ecossistema, a gente está especulando se daria ou não. Mas a impressão que eu tenho é que dá sim, cara. Sempre tem como você fazer diferente, sempre tem como Não tem você como. não No submeter. sistema que a gente vive hoje, não tem como. Para começar, o nosso sistema eleitoral, ele é omisso, né? Porque nós somos condicionados a votar em pessoas. E pessoas não fazem mudança. O que faz a mudança são projetos e pensamentos, tá? Pessoas morrem, ideias e projetos não morrem, né? Então, o nosso sistema político ele já nos condiciona a fazer escolhas erradas. Ele já nos condiciona a não ter o caminho correto. Por exemplo, se no nosso sistema eleitoral o candidato tivesse que registrar as suas propostas de campanha em cartório, ele fosse obrigado a seguir proposta por proposta, e se ele não seguisse, ele perderia o cargo, já seria um grande avanço para o nosso sistema. A gente já conseguiria Eu falar que começar vou votar contra aumento de impostos, depois eu vou lá e começo a votar para aumentar imposto, pô. Qual o exatamente, sentido? porque o presidente liberou verba para o seu gabinete e liberou verba para o seu estado, que era o que você precisava. E aí você embolsa um tanto porque você fez conchavo com os prefeitos do seu estado. Ok, é assim que funciona.
Mas digamos assim que todos os candidatos, desde do mais baixo, desde do vereador até o presidente, tivesse que registrar sua proposta de campanha em cartório e, e ele tivesse que seguir à risca exatamente o que ele propôs que ele faria nos 4 ou nos 8 anos, como é o caso dos senadores, seguir à risca. E se ele fizesse uma coisa que fosse contrária àquela proposta, ele perderia o cargo, a gente já cortaria uma grande parte dos tentáculos da corrupção. Na Porque verdade, Duda, eu acho que tem uma maneira superior ainda de você resolver esse problema. A gente possui, né, uma democracia representativa, né? Seria a ideia que a gente fosse representado pelas pessoas que nós escolhemos, que a gente sabe que não é uma verdade. Mas da onde surgiu essa necessidade? Porque você antes não tinha como perguntar para todas as pessoas o que elas achavam. Agora, quando você coloca hoje internet, blockchain, você pode fazer um referendo para virtualmente quase todo mundo do país em minutos. mas, mas aí você muda o sistema, aí não é mais representativo, teria que ser Não, democracia participativa, né? não, ou autorrepresentativa, sei lá, eu não preciso que ele diga para Não, mim o que eu acho, eu posso a mesmo, eu mesmo denominação é dizer, participativa. A mas a denominação questão é é, participativa. mas aí que tá, a impressão que eu tenho é que pra gente, hoje como o ecossistema tá, de fato não vai mudar, mas a partir do momento que você tirar peças, os intermediários da equação, quanto menos intermediários houverem nos processos, menos espaço vai ter para você ter essas mutretas. Quanto menos pessoas com É, poder e mais sistemas que não dependem de pessoas para o processo estar ocorrendo, imagina, não tem como você furar a fila num processo, num algoritmo de computador, porque o algoritmo lá vai ter a fila e deu. Se você não tiver nenhum backdoor para empurrar alguém no meio da fila, não tem. Então, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser atendido. eu Percebe? gosto Então, da ideia. quando você coloca, quando a gente começar a adicionar mais tecnologia para esses processos, menos intermediários, cara, a impressão que eu tenho é que a gente vai conseguir diminuir muito o peso da corrupção e a possibilidade desses problemas ocorrerem. Até porque tudo que é virtual é checável, né? É computável. Então, a gente consegue, encontrar as merdas que são feitas. Dois, não tem intermediário, então não vai ter espaço para fazer merda. Você não vai ter como dar o jeitinho, porque o ecossistema não permite o jeitinho. Por exemplo, tem como dar jeitinho com Bitcoin, blockchain? Não tem. Ou você está no ecossistema e você usou ele como deveria, ou não tem. Não tem jeitinho no meio. Então, você resolve o jeitinho não dando margem para o jeitinho. Eu gosto Esse da ideia. é um dos lados, né, Luiz? Essa é uma das questões, né? Sim, é interessante, mas a gente sabe que a batalha de quem está no poder é justamente o oposto, né? Tanto que eles estão nessa de voto impresso para justamente ter o capanga lá na urna para ver se o cara votou realmente no prometido ou se ele não votou, entendeu? A gente sabe que esse sistema ele é auditável, a gente consegue pegar qualquer furo no sistema eletrônico, a gente sabe disso. Mas para pra grande maioria das pessoas, da população, eles acreditam que não, que a corrupção no meio eletrônico é maior do que no meio papel, né? Eu acredito que a burocracia é uma criação para que eu crie dificuldade para vender facilidade. Aí que Quando tá. A burocracia na raiz, Eliseu, ela é uma coisa ótima. É que virou uma Raiz, coisa ruim. Porque assim, a burocracia transformaram, né? é o princípio de você impessoalizar uma ação para que ela possa ser feita de. Então, assim, ó, temos que fazer tal coisa. Imagina que eu tenho que pedir uma coisa para alguém. Um pede de um jeito, um pede de outro, pede de outro. Não, não. A burocracia vai definir, não, eu preciso que você tenha tais informações e me entrega a tua requisição desse jeito. Porque para eu que vou analisar, eu vou ter que analisar de uma forma só. O problema é que a gente chama de burocracia. Então, burocracia é isso, tá? É você impessoalizar processos. O problema é que o que a gente faz no Brasil não é burocracia. Você cria problemas para você vender a solução. Você cria as lombadas. Só, a burocracia não está lá para resolver os gargalos, ela está lá para criar os gargalos. Por Eles que usam eu da tenho maneira a errada. figura do cartório, por exemplo? Para que um cartório? Tipo, um ente que é para dizer que você é você.
eu vou autenticar minha assinatura assim, tipo, eu sou eu mesmo. Tá aqui. Aí você vai pagar o cartório. Pra que, tipo, essa burocracia? Cara, eu tive que dar mais de 10 vezes os meus mesmos dados pro Estado para eu entrar no Estado, assim, tipo. E até hoje eu acho que eu tenho que mandar de novo. Cara, por exemplo, o imposto de renda, você vai declarar imposto de renda. Eu pergunto, você diz tudo que você tem. Como eles sabem se tá certo ou não? Como eles sabem que se o teu imposto tá certo ou não? sabe? Porque eles já têm a porra dos seus dados. Você vai dar para quê? Para ter outra possibilidade deles te cobrarem. Por que eles não mandam uma conta? Você manda os seus, aí ele. Opa! Como é que ele confere? É porque ele já tem. Então, Não você confere. tem tanto O sistema mecanismo confere. burocrático. Ele vai conferir com o que ele já tem. Então, pra que ele pede essa porra? Pra você errar e pagar extra. Vai ter, ó. Agora, errou? Ah, garoto, paga mais Agora vai pagar 40% multa, aqui. ó. Vai, o leão. Cara, não existe. É tanta burocracia. Pra quê? Pra vender facilidade. Eu E, conheço. Eu e fui. isso é uma coisa que eu fico muito triste do Brasil, sabe? Porque eu sinto que a gente tem muitas coisas que poderiam ser muito boas, mas elas são sempre travestidas em algo ruim. Você pega lá, Bolsa Família. Pô, o conceito é incrível, é show, mas aí vira voto de cabresto. Tipo, sabe? Eles pegam uma coisa. O Russus, porra, incrível, mas vai lá e mudam pra ser alguma coisa ruim, cara. Tudo. Às vezes parte com uma intenção boa, mas é sempre. O, a nossa política sempre destrói tudo que tá sendo feito assim no meio do caminho, cara. Eu fico muito puto com isso. E a manipulação do que é feito depende do que a imagem. Ou seja, eu não vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que dá voto. E eu não vou fazer algo que vai impactar e dar resultado no longo prazo, porque eu não vou ganhar o mérito. Então, as coisas boas, como a educação, investir nessas coisas boas e duradouras, imateriais, idealísticas, como o Duda falou, de ideias que mexem o mundo, são essas ideias e esses projetos. Ideias e projetos impactam no longo prazo. Para que eu vou fazer se quem vai ganhar é a minha terceira geração? Eu quero ganhar voto agora, na próxima reeleição. Então, eu não tenho que deixar um legado, foda-se o legado, eu tenho que ganhar voto. O que me dá um mérito é agora. Então, essas políticas que seriam impactantes no longo prazo e que gerariam um grande impacto na sociedade, elas não são políticas que são implementáveis, porque eu não vou ganhar voto. Então ele seleciona, o nosso sistema de político, ele seleciona as piores políticas. Ô, Porque pessoal, as boas que gerariam impacto, por exemplo, por que eu vou botar mais policiais e mais segurança e menos educação? E eu não estou preocupado com escola. É bem por isso. A escola não vai gerar os resultados e os frutos agora. Eu vou plantar uma árvore para gerar fruto lá na frente. E aí o cara não vai poder, pessoal, não vamos contratar policial, porque não precisa, né? Já tá tão seguro. Não, foda-se. Quanto mais bandido, melhor, porque eu vou dizer que, ó, pessoal, a segurança é um problema muito forte, mas a gente tá colocando mais 200 policiais aí, e mais policiais, e mais policiais. E, pessoal, cara, por que você investe na educação? pra gente mudar como as coisas são feitas, a gente precisa de política. Mas a política não vai querer ser mudada. Não, aí depende o Não, conceito de não, política, né? A gente não, não, mas não debateu isso, né? Qual é o conceito de política? não, mas assim, Esse que o você tem que brasileiro acha entrar. que é ou que de fato é? Não, falando de uma democracia, você não consegue mudar a democracia sem estar dentro da democracia de alguma forma. Você precisa interagir na estrutura para mudar ela. Essa é a ideia, né? Que ela vai se auto-mudando ao longo do tempo. Mas Volto como já. que você vai matar um bicho que não quer morrer? Como que você. Porque como que eu vou chegar lá e, por exemplo, mudar todos esses benefícios que os governos, que os políticos têm, etc. Porque eles mesmos vão ter que votar para eles mesmos não terem mais. Você percebe? Eu não quero. Nenhum deles vai querer piorar a vida deles, até porque o propósito deles não é social. É só cuidado deles. Quando que eles. Por exemplo, eu dei uma possível solução de tirar intermediários, você ter uma democracia direta, né? Coisa assim. Para você. Porque você precisa de tantos vereadores. Você não precisa mais. Tanto não sei o que, tanto.
Deixa todo mundo votar ali, faz um ecossistema com blockchain, voto pelo celular, acabou. O teu trabalho não é mais colocar mais política, é dar um celular para cada um e dar internet, fechou. Todo mundo Luiz, pode. Mas. Luiz, isso é ideal numa sociedade Não, totalmente não, alfabetizada, não. não no Claro, claro, Brasil. claro. Eu Se sei que. você, vamos, O, vamos propor isso na Finlândia, por não, exemplo, na Nova Zelândia, na Noruega, na Dinamarca. não. Ok, Eu entendo que o show de nosso bola. caminho está longe. Não, Brasil, eu entendo. Foi só por meio de exemplo, mas a questão é: os caras que estão lá, eles sabem que aquilo é a morte deles. Eles nunca vão passar isso. Percebe? Eles nunca vão aceitar uma coisa dessas, porque aceitar, pô, tipo, pera. Então o cara vai votar direto, então se ele vai votar direto, ele não precisa do vereador, do deputado. Se o cara vai poder escolher, então. Esses caras nunca vão passar essa parada, porque não é de interesse deles. foi o que eu te falei, começar pelas pequenas coisas. Por exemplo, se aprovasse um projeto hoje que cada candidato tem que registrar o seu plano de governo, né, de campanha, e que ele tenha que cumprir com aquilo, se ele não cumprir com um dos termos, se ele jogar o contrário do que ele prometeu, em um dos termos ele perde o cargo, Ixi. já mudaria muita coisa. Porque o grande problema do Brasil é justamente essa, é mentira. Ele ganha o voto dizendo que ele vai fazer uma coisa, quando ele chega no poder ele faz o oposto. Eu vou dar dois exemplos aqui, ó. O Bolsonaro prometeu que a gasolina ia baixar, tá? Prometeu, era a meta do governo dele, tava lá no plano de governo, dizendo toda a campanha ele dizia vai baixar a gasolina, vai baixar, é um absurdo o preço que se cobra. Petrobras não pode ficar assim. Roubavam, roubavam. Agora o discurso dele é o oposto. Não, porque, né, bababá, porque é culpa do PT, porque roubou agora tem que compensar. Mas na verdade é mentira, porque foi privatizado. Quem tá levando dinheiro pro bolso é o pessoal que comprou as ações, é os acionistas. Então, sabe, é muita mentira, é muita enganação. Ou seja, às vezes a pessoa na boa fé vota no cidadão que disse que vai fazer certa coisa, mas ele faz o oposto. E a gente não tem nem como culpar o quem votou, não tem nem como culpar ou cobrar ou punir quem mentiu, quem prometeu uma coisa e faz outra. Então, se fosse registrado o plano de governo da pessoa e ela não seguir aquele plano de governo, acabou, velho. Você falou que ia votar contra imposto e votou a favor de um imposto? Caixão, velho. Já era. Sai você e entra o suplente. Acabou. Mas Entendeu? eu entendo que. Eu concordo, tá? Que é uma solução Esse é na um direção ponto, né? correta. Mas. Seria um fiozinho no meio dessa bagunça toda. Seria o primeiro fiozinho que você começa a desembolar esse novelo ruim, Uhum, que é um negócio escroto, sabe? Um negócio que se molda. Puxar um fiozinho só que a bagunça já começa, entendeu? Você já começa a matar o monstro. sim, Porque aí sim. você tira essa mentalidade. Aí a população começa a entender: opa, eu tenho que começar a pensar em ideias, projetos. Eu tenho que ler o plano de governo do cara. O que o cara prometeu? Oh, tem isso aqui, ó. Tem aqui o plano dele. Ele vai fazer isso, isso, isso vai ser bom para mim. Opa, a gente elegeu o cara que ia fazer a coisa que era boa para mim. Agora eu vou cuidar se ele realmente vai seguir o que ele disse que ia fazer. Opa, não seguiu. Derruba o cara. Pum, caiu. Morto. Hum. Entendeu? Sai fora da política, Não, mas fica eu lá acho muito justo. 20 anos sem poder concorrer a porra nenhuma, porque é um mentiroso, é um trambiqueiro, é um falastrão, um sem vergonha. Não é pra política, não serve para representar ninguém, entendeu? Se E a ele outra fala uma questão, coisa e faz outra, ele não pode representar, certo? Porque se a palavra dele não é confiável. Uma coisa. E a prova falando da de. mentira, entendeu? Ele Mas tem, registrou em cartório que não tem ia outro fazer aquilo e detalhe. fez, mentiu, cara. Então, não, isso eu tô falando. Se ele não pode. Se ele não é confiável, como que ele pode representar alguém se ele não é confiável o que ele Exatamente. fala? Já começa ali, porque hoje os Mas uma candidatos coisa. vão lá na TV, falam um monte Falando de. de Em abobrinha e outra chega parte, no digamos que poder e assim. fazer outra coisa, cara. Na verdade, você ainda elege uma pessoa para te representar. E a parte de. Eu sei que não é o caso, tá, pessoal? Lá é só mentira mesmo. Mas e a possibilidade, talvez, de alguém mudar de ideia? Digamos assim, viu, ó, eu sou contra imposto. Mas aqui fizeram um ajuste e tal, e me mostraram por que era necessário aumentar esse imposto, que seria muito mais nocivo para a sociedade se não mudasse. Eu não estou falando que eu concordo, tá, pessoal? Eu sei que a maior parte dos Luiz, casos é só. Ele falou A e fez B, mas eu estou falando. E essa Luiz. possibilidade? Mas essa é a questão. A gente não votou numa pessoa, a gente votou num projeto, numa ideia. E a ideia não muda no caminho.
A pessoa que está lá é só para representar aquela ideia que ela registrou em cartório. A ideia não muda. Muda na próxima eleição. O trabalho dele é Entendeu? representar aquela ideia, né? Então, e se ele não É representa mais, seguir ele o não que ele pode estar lá. escreveu, cara. Mais nada. Ele não pensa mais nada. Pensou antes, Uhum. pensou, fez o projeto, botou a ideia no papel, apresentou a ideia, registrou a ideia, apresentou, ganhou voto pela ideia. Vai governar pela ideia e acabou, cara. Quer mudar de ideia? Daqui a 4 anos muda. Faz um novo projeto e Não, diz, opa, eu concordo. Então, agora eu penso ele que tem que perde mudar. o direito de mudar de ideia naquele intervalo, porque o Lógico, trabalho dele é representar o que ele se propôs a representar um plano. E se ele não representar a cumpre mais esse ideia. plano, ele não serve para isso. Ele tá lá para representar a ideia que ele mostrou, que ele apresentou. E acabou. Entendeu? É aquilo ali. É que nem você entra num partido, o partido ele tem todo um estatuto, né? E o político brasileiro não respeita nem o estatuto do partido, cara. O estatuto do partido diz lá assim, ó, a gente defende galinhas. Tá lá, a gente defende galinhas. É o cara eleito e defende porco, cara. Entende? É um absurdo isso. É absurdo. É um negócio bizarro, cara. Acho que deu É um alguma coisinha negócio. na minha internet de novo. Não, minha internet que deu pau aqui. Tinha alguém me ligando e travou. Pera aí. É extremamente absurdo a maneira que a política brasileira funciona, sabe? Elege, a gente elege A uma internet não tá caixa de cooperando Pandora, hoje, cara. hein? É uma caixa de Pandora que a gente elege, porque a gente nunca sabe o que sai depois, entende? É um negócio incerto, sabe? Você votar em pessoas. Pessoas são instáveis, cara. Elas É, são pode totalmente comentar, já voltou, eu instáveis, acho. cara. Elas, Voltou. elas mudam de ideia como quem muda de cueca, cara. Então, sei lá. Começa ali, sabe? O ponto nevrálgico Não, começa ali, cara. Cadê o Luiz? A Luiz saiu. E eu eu tô ouvindo tô o meu retorno aí. Tá tentando só no Discord, né? entrar de novo aqui, peraí. Precisa de convite aí, Luiz? É. É. Desculpa aí, pessoal. Bora lá. A internet não tá cooperando hoje. Aí a questão que você falou, Luiz, de a gente pensar num futuro, né? Não para agora, um futuro talvez não tão distante, para que a gente possa, as pessoas terem consciência política, terem consciência de que elas precisam analisar ideias e projetos e não ficar amando e achando que um ser humano vai ser um salvador da pátria e votando em pessoas que prometem coisas que não podem cumprir, aí sim você começa a entrar nessa questão da ideia da democracia participativa. Por quê? Porque a pessoa já está ciente que ela precisa votar em ideias e projetos, tá? Surgiu um projeto na Câmara lá por exemplo, vamos mudar o sistema de ensino, tá? Vamos mudar. Então, agora a gente não vai ter mais meio período de aula, vamos ter o período todo de aula. Começa de manhã e vai até 10 da noite, todo mundo, até certa idade. E aí o projeto vai para a Câmara e aí as pessoas, através do seu representante, de um sistema, ajudam ele a escolher. A maioria das pessoas que votaram nele, toda a população, né? Indica o voto daquela pessoa. Aí ela vai dentro do projeto que ela apresentou para ser eleita, né? Não pode mudar, tem que ser dentro daquele projeto que ela apresentou para ser eleita. E votam no projeto, ok, ótimo. Aí a gente começa a ter outra saída. Além de puxar o fio daquele bolo todo, questão. Não, Mas, mas e tem uma coisa mas enquanto relevante a do que tu falou, população. Duda. Oi? Tem uma coisa relevante do que tu falou, até porque assim, a gente sabe que de maneira geral, não é a grande massa que vai se importar com política. A gente está criando uma sociedade que aceita a política porque é o que tem, mas tá lá, o pessoal não quer nem saber da política. Mas quando você começa a criar gatilhos e recursos para, digamos, para inibir o cara, por exemplo, de mentir, você vai ter algumas pessoas que estão sim se importando. Alguma pessoa que vai estar fazendo lá um data mining para ver se o cara é corrupto, ou um cara vendo ali um data mining para ver se o cara votou em alguma coisa que está diferente do que ele se propôs. Então você permite que pessoas que se importam possam se impor. Né? Você permite que as pessoas possam, monitorar e dois, tirar o cara que não está cumprindo as regras, não tá fazendo o que prometeu. Então você começa a dar recursos para que as pessoas pelo menos possam começar a tirar essas frutas podres, né? O que eu sinto que falta hoje
É recurso para tirar quem não tá querendo jogar limpo. Problema. O sistema já é feito para não jogar limpo. Daí se o cara vai lá pro julgamento, ele também não é punido. Daí como que tu resolve? Mas a questão é muito simples, cara. Aí você desenvolve um sistema. A mais B é igual a B, cara. Ele votou C, tchau pra ti. O sistema falou, pé, político X votou contra o que ele prometeu na campanha. Pô, não passa por conselho de ética nenhum, cara. O Mas, sistema disse. na verdade, tem sim, Duda. Vou te dar um exemplo. Alguém faz um projeto de educação. O cara falou, ó, eu vou votar a favor da educação. Então o cara faz um projeto que envolve educação, só que nesse projeto que envolve educação, ele vai ter alguma coisa lá, por exemplo, aí os professores vão ter que dizer que comunismo é lindo, ou que o fascismo é lindo. Tô dando um exemplo. Tem alguma coisa lá no meio do projeto que é uma bosta. Mas, de maneira geral, o projeto vai dar mais educação. Mas tem alguma coisa bosta lá. E o cara chega e fala, não, eu não posso aceitar isso. Tem aquele motivo, mas ou ele aceita o pacote todo ou não tem. Mas ele pode pedir pra mudar aquilo. Não, mas ele pediu e não mudaram. E daí no final das contas o cara tem que votar. Aí ele vota contra. Mas daí sabe, daí o sistema. Não, tipo, tinha um projeto que aumentava a educação e o cara votou contra. Ele tá contado. Não, mas ele justifica, né? Você entende que ainda vai ter uma parte de alguma coisa de um conselho de ética assim que vai ter que ser julgado se ele de fato foi contra o que ele disse que ia fazer. Então no final das contas você vai ter. E se o julgamento não for um julgamento justo, o processo inteiro quebra. Ou ele vai pra rede social, que hoje a gente tá tudo interligado, e pergunta pros seus leitores. E aí, o que eu faço? Abre votação. E aí já voltamos? Por que precisa dele se a gente pode perguntar direto? Não precisa nem mais falar pros leitores dele. Mas mesmo assim vai ter um representante, cara. A gente nunca vai poder simplesmente ir direto pro sistema. Mas, entendeu? Na minha opinião, tecnologia tá aí. Tecnologia vai diminuir cada vez mais o poder do governo, na minha opinião. Você vai ter lá aí blockchain, você vai ter mais formas de interagir diretamente com as coisas. Os intermediários vão ser cada vez menos necessários. E aos poucos vai diminuindo o poder e vai ficando mais fluido. Querendo ou não, soluções boas, elas inevitavelmente acabam sendo usadas. Pode até, a sociedade, o governo, ele até pode tentar barrar por um tempo, mas não consegue. Seja 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, cara. Você, por exemplo, você até poderia ter algum governo que era contra a energia elétrica. Mas, ficou, energia elétrica do capeta, a gente não vai usar isso. Cara, nos primeiros 10 anos, beleza, passa. 20 anos, uma hora, mano, eu não posso ter energia elétrica aqui, eu vou pro lugar que tem. Então o cara não vai, você aceita energia elétrica nessa bosta, sabe? Eu acho que a sociedade, quando eu falo de tecnologia, tá? Ela, no máximo, ela pode atrasar o avanço da tecnologia, mas nunca parar. E eu acho que, de certa forma, a tecnologia que vai ajudar a gente a se libertar de boa parte desses pepinos que a gente tem, seja de corrupção, seja de social, seja, sabe, de ineficiência de Estado e tudo isso. E à medida que os sistemas descentralizados forem se fortificando, né, naturalmente o centralizado vai enfraquecendo. Oi? Eu acho baixo que... tua voz no Instagram, Eliseu. Tá baixa? Melhorou? Fala. Eu acho que a descentralização, a força dos sistemas descentralizados vai naturalmente enfraquecendo o governo, assim, e se você for parar para pensar, o que a gente tem? Imposto, eu vejo muito do imposto como simplesmente furto, né? Assim, é um dinheiro que é furtado porque ele não volta. E quem sustenta, em termos econômicos, a população brasileira, em termos gerais, é um micro e pequeno empreendedor. Você não tem uma resposta, você aumenta impostos cada vez mais, taca a inflação aí, mas você não tem um retorno. E você vê que os empreendedores dão emprego
e fortalece um sistema. Então, quanto mais descentralizado, até um determinado limite, você vai ter uma resposta muito boa. Até que, claro, porque o governo ele tem um ponto que é necessário, é justamente de colocar os limites. Porque quando você não coloca os limites corretamente, você tem que ter uma polícia estatal para ver os desvios de conduta. Você tem que ter. Mas eu sou a favor, né, e essa é uma opinião minha, do Estado mínimo. E que ele diminui até o ponto em que ele é solicitado, em que ele é exigido. Assim, ele vai mínimo, 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 e ele. Aqui é necessário, vamos fortalecer. Mas eu acho que ele tem que diminuir Mas quanto que é o o mínimo? máximo. O mínimo é o limite para que tudo consiga ter um equilíbrio entre os sistemas. É quando a parada estoura, por exemplo, quando você começa a dar liberdade econômica demais e começa a se formarem alguns aglomerados, tem muito dinheiro, muita grana, e começam a fazer cartéis, por exemplo. E aí você tem que ter alguma intervenção, de alguma forma. Porque a liberdade demais vai chegar a um ponto que a gente não consegue controlar. Mas eu acho que tem que ter eu acho que os países, estados, né, que começaram a fazer um pouco mais de liberdade, de abrir um pouco mais, diminuir um pouco o Estado, tem bons resultados aí. Não, eu concordo contigo, tá, Eliseu? Falando de. Eu concordo que o Estado ele tem que ser mínimo. O problema é que quando que é esse mínimo? Não dá para saber. Mas tem uma coisa é fato. Tem gente que fala, o Estado não pode existir. Claro que tem que existir, cara. Porque a gente sabe que a gente tem Mas ele é extremos da mínimo. história, a gente já sabe. Quase nada de Estado. Tu vai ter lá a mina de carvão com criança trabalhando. Tô dando um exemplo, não tô indo a extremos. Cara, mesmo com o Estado hoje, mano, você vai ver que a Coca-Cola lá, ela vai usar. Tem tal produto que eles usam que eles já sabem que é cancerígeno. Então já tem pesquisa, tem país que chegou lá e baniu. O que eles fazem nos países que não é banido? Eles continuam colocando. Manda. Então, assim, a gente sabe que quando a gente coloca capitalismo, os caras vão ser filho da puta. Se der pra ter mais lucro, foda-se se os caras vão morrer de câncer daqui a 10 anos. Certo? Então, a gente tem que ter alguma entidade que impeça esses tipos de atitudes nocivas para a sociedade. Certo? Ou como fazer um cartel, como colocar produtos, como tirar os. Por exemplo, exploração de pessoas mesmo, né? E tudo isso. O cara criou uma. Na empresa dele, a pessoa fica presa, não pode sair, ela é um escravo lá dentro. Então a gente tem que ter alguém que proíbe situações subhumanas, etc. Mas você também não. Você tem que deixar livre, mas não pode deixar livre. É uma engenharia muito complicada, mano. E o Alexandre Martins falou aqui, ó. Quanto custa um transplante de órgãos nos Estados Unidos e no Brasil? Aí que tá, Alexandre. A gente tem uma coisa muito boa no Brasil, que o SUS é um projeto de certa forma que é muito bom. Nos Estados Unidos, eu não acho que o modelo deles o modelo deles de saúde é um exemplo. Eu acho uma bosta. Da mesma forma que o sistema de educação deles também é uma bosta. E querer trazer isso de lá para cá, eu acho muito engraçado. Uma coisa que a gente vê com as nossas universidades, sabe? As universidades são uma das únicas coisas públicas no Brasil que são boas. Que você pode ver assim, hoje no Brasil você... Não, por enquanto. Mas é que tá. E uma coisa que me deixa muito puto, cara, porque é uma coisa pública e é referência. E é melhor, inclusive, que muita coisa particular. As melhores universidades do Brasil, de modo geral, são as públicas. E o que os caras do Filhos da Puta vão lá e fazem? Cara, a gente tem poucas coisas no Brasil que são boas e funcionam públicas. Mas só uma parcela usa, vamos tirar então. Porra, mano. Você tem um case de sucesso aí, consegue fazer aquilo de graça, mas consegue entregar uma coisa de qualidade. E porque as outras são uma bosta, quer que todas sejam uma bosta também, então? Por que você não vai pensar em fazer o que fez com a universidade, fazer com o resto? Por que você não vai melhorar as coisas em vez de só acabar com tudo? Eu acho que esse papo tem muito pano pra manga. Quando o Eliseu entrou na questão do estado mínimo, assim, ó, eu tenho aqui no mínimo uns 20 minutos de papo para dar sobre o assunto.
no mínimo uns 20 minutos, tá? Chutando baixo. E a gente já bateu aqui 1h45 minutos. Eu acho Daqui a justo. 15 minutos, O que daqui a vocês acham 15 da gente minutos, falar de daqui a estado 15 mínimo? minutos eu entro na minha aula, então eu queria pelo menos tomar uma água, fazer um banheiro, porque... Claro. Ô Duda, vamos Oi. fazer o. Talvez o que a gente pode falar, talvez para próximo papo. Até onde, tipo, o que é o estado mínimo? Até onde deveria ir o estado mínimo? Eu não sei, algo do tema assim. O que é estado Pra mínimo? quê? Bota assim, estado, pra quê? Ou a pergunta, estado mínimo ou estado máximo? O que é? Ou não existe Qual estado? é o estado? Qual é o tamanho do estado ideal? Daí tem gente que fala estado mínimo, tem gente que fala estado máximo, não, o estado tem que ser o ideal. Mas quanto que é o ideal? É todo mundo falando um É. monte de coisa. Será Mas que o ideal é tipo não. Cuba? Oi? Tipo Cuba? Não, certamente Não, não é. eu Na verdade, prefiro, assim, ó. eu prefiro Finlândia, que tal? Noruega, que tal? Dinamarca, que tal? E aí, se Sabe uma Bem comparado com o coisa que eu melhor. acho. Brasil, aí ia conversar minha conversa. Comparado com o Brasil não tem nem o mínimo, tá? Se você comparar com E eles estão querendo Noruega, diminuir, né? Dinamarca, Finlândia, o Brasil não tem nem o mínimo, tá? Não E tem eles nada querem que diminuir diminuir. aqui. Não tem nem o mínimo. Aí, sabe, aí vai no mínimo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de debate, bem... Porque aí entra no meu campo, né, que é a filosofia política, né? Eu estudei muito Na isso. verdade, a gente tem que Finlândia, ter. Noruega, Dinamarca, Nova Tu concorda Zelândia... um pouquinho, Duda, que na prática eu sinto que a gente não tem que ter menos Estado, a gente tem que ter menos política. Não, a gente tem que ter, a gente tem que ter um estado eficiente. Nosso estado é Tem que ter mais ineficiente. eficiência, mas muito da ineficiência é causado pelo modelo político. A gente precisa de mais Estado porque tem muito pepino para resolver. Mas o nosso modelo político é caro, ineficiente. Mas vamos lá. Entre os dois lados, Luiz, ali entra o Estado e entra a sociedade, porque é complexo, tá? Não é tão simples, não é só a política, não, Sim, entra a sim. sociedade também. Por isso que eu falei esses dias que eu coloquei aquele paradoxo. Nesses países, eles são primeiro mundo porque a população pensa primeiro mundo ou a população começou a pensar primeiro mundo porque o Estado é primeiro mundo, entendeu? Então, tem que ser debatido isso. O que vem Sim. primeiro? O que precisa ser feito? Qual é o meio termo para a gente chegar a esse ideal, entendeu? Qual é o Estado ideal? Entende? O Brasil é Ó, ideal, é mínimo, é máximo? O que o Brasil é? então, Então a gente tem que o tema analisar o para a que o próxima Brasil é. aula, para a próxima discussão, Live? vai ser esse. A gente depois tem que ver o título certinho, mas Qual é vocês sabem. qual é o tamanho ideal do Estado? Pode ser, tá ótimo. Eu acho justo. Meus queridos, obrigado a todo mundo que apareceu. Não deixe de dar aquele like, aquele follow. Eu sou o luiz.brasil no Instagram. O Eliseu é o Eliseu Canuto, né? Duda é Duda Renovati. Eliseu Canuto. Duda Renovati, todas as redes sociais. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Galera. Até mais. Abraço, galera.